Olá, seja bem-vindo à sétima videoaula do módulo 1 de Matemática. Nessa videoaula, iniciaremos o estudo sobre os conjuntos numéricos, em especial sobre os números naturais. Antes é preciso esclarecer que os conjuntos numéricos, como o próprio nome já diz, trata especificamente de conjuntos compostos por números. Nas videoaulas anteriores, tratamos de situações que poderiam envolver conjuntos formados por quaisquer tipos de elementos. E como você viu, havia até conjunto formado por letras. Mas que, mesmo assim, a gente conseguia realizar operações elementares. Você pode acompanhar também todo o conteúdo dessa videoaula através do capítulo 2 do seu livro didático. Bom, o conjunto mais simples e importante para toda a nossa história é o conjunto dos números naturais, formado pelos números 0, 1, 2, 3 e daí por diante. Observe que qualquer elemento desse conjunto pode ser representado pela letra n e que este conjunto é infinito. Podemos representar também geometricamente estes elementos em uma reta. Para isso, nós vamos identificar um ponto sobre essa reta para localizar o número 0, que é chamado também da origem da nossa reta. A partir desse ponto, fazemos marcações de mesmo espaçamento para que a gente possa localizar os outros elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. E essas marcações vão representar também a distância de cada ponto desse até a nossa origem. Então, por exemplo, neste ponto eu tenho o número 1, que significa o quê? Que este ponto aqui está a uma unidade de distância da nossa origem. Aqui eu realizo a marcação 2, que quer dizer que este ponto está a 2 unidades da origem. E daí por diante. Então é desta forma que nós fazemos a representação desses números numa reta numerada. Podemos caracterizar também o número natural como sendo todo aquele que resulta da contagem de unidades. E talvez o seu surgimento se confunde até mesmo com o próprio surgimento da humanidade. Há evidências, por exemplo, através do uso de Lebombo e Shango, que estou mostrando nessa imagem, que mostram um sistema sofisticado de contagem de elementos, realizados através de pequenas marcações, como vocês podem ver aqui nesses desenhos. Entretanto, a gente não consegue cravar uma data certa sobre quando o homem primitivo iniciou as suas experiências matemáticas com a contagem de elementos, e isso é um mistério até hoje. Bom, a partir do conjunto dos números naturais, podemos construir alguns subconjuntos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais não nulos. Esse conjunto dos números naturais não nulos é representado pela letra n, com um asterisco aqui, e isso vai indicar o conjunto formado pelos elementos dos naturais, excluindo-se o zero. Então, nós teremos o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Por isso que é chamado não nulos, ou seja, não iguais a zero. Então, esse conjunto é formado por todos os naturais, excluindo-se o zero. Outro tipo de conjunto é o conjunto dos números naturais pares. Por exemplo, vou chamar aqui de conjunto A, que é formado pelos números 0, 2, 4, 6, 2n, que é a forma de representar todos os números pares, onde esse n pertence ao conjunto dos números naturais. Outro tipo de conjunto é o conjunto dos números naturais ímpares. Então, por exemplo, vou chamar ele aqui de conjunto B, que vai ser formado pelos números 1, 3, 5, 7, 2n mais 1, que é a forma de representar todo um número natural par, e daí em diante, onde esse n também é um número natural. Perceba que todos esses subconjuntos aqui são subconjuntos infinitos, E, por último, aqui o conjunto dos números naturais primos, Vou representar aqui pela letra C. Os números naturais primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, Então, nós teremos aqui o 2, o 3, o 5, o 7 e daí em diante. E não existe uma fórmula
específica para expressar todos os números naturais primos, assim como a gente fez com os pares e com os ímpares. Bom, existem algumas propriedades elementares sobre esses elementos. Por exemplo, a primeira dela diz que os naturais são fechados em relação à adição e à multiplicação. Isso quer dizer para nós que a soma e a multiplicação de dois números naturais quaisquer sempre vai resultar no número natural também. Em contrapartida, nem toda subtração e nem toda divisão de números naturais resultará em um número natural. Por exemplo, se eu fizer a operação 2 menos 3, nós já sabemos o resultado, que é menos 1, mas esse número ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a subtração, por isso, ela não é fechada, não é uma operação fechada nesse conjunto. Se nós realizarmos a divisão de 4 por 5, nós sabemos que a resposta será 0,8. Mas esse resultado não é um número que está dentro do conjunto dos naturais. Então, por estes motivos, a gente fala que o conjunto dos naturais é fechado apenas em relação a essas duas operações, a adição e a multiplicação. Outros conceitos importantes também que envolvem também os números naturais é a ideia de números consecutivos e que geralmente nós vamos utilizar em operações que envolvem a construção de equações de primeiro grau, né? Então, aqui eu estou colocando a situação. Se n é um número natural, então n mais 1 é um número natural tal que n e n mais 1 são chamados de números consecutivos. N também, neste caso, é chamado de antecessor do número n mais 1. E o número n mais 1 é chamado também de sucessor de n. Por exemplo, os números 3 e 4 são dois números consecutivos. Observem que, a partir do 3, se eu somar uma unidade ao 3, eu obtenho o 4. Né? Então, meu n é 3 e meu n mais 1 é o 4. N, então, nesse caso, o 3, é o antecessor de n mais 1 e o 4 é o sucessor do 3. Né? E aí agora eu faço uma pergunta para você. Todo número natural possui antecessor e sucessor? Bom, com relação à primeira pergunta, a resposta é não. E basta observar, por exemplo, o zero. Né? O zero ele não tem antecessor dentro do conjunto dos números naturais. Agora, com relação à segunda pergunta, né, todos os números possuem um sucessor, desde o zero. Né? O zero é antecessor ao número 1, então o 1 é sucessor dele. Bom, como exercício dessa videoaula, eu gostaria que você pesquisasse sobre estes dois temas, a origem do zero e a origem dos símbolos de adição e da multiplicação. Nessa pesquisa, você deve resumir as informações encontradas, descrevendo os aspectos mais importantes sobre eles. Por exemplo, qual a data provável do surgimento desses símbolos, quem os inventou, o que era usado antes dessa invenção, etc. Faça essa publicação de suas respostas em duas publicações diferentes no seu mural do Padlet. Uma para a origem do zero e a outra para a origem do sinal de adição e de multiplicação. Não se esqueça também de informar qual foi a fonte de pesquisa utilizada. Se você usou um livro, se você usou uma página da internet, então descreva lá qual livro, quem são os autores, ou se foi a página da internet, coloque o link da página onde você pesquisou. Bom, então chegamos ao fim dessa videoaula. Lembre-se que qualquer dúvida sobre a atividade, você pode entrar em contato comigo. Né? Bons estudos e até a próxima videoaula.